Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor. E com muita alegria nós iremos dar continuidade à construção do conhecimento no aspecto de conhecer mais, entender mais o mundo da Idade Média. Ou seja, um mundo em que trouxe uma contribuição muito grande para as outras sociedades que estariam bebendo desta contribuição tão importante que a Idade Média, em todas as suas facetas e perspectivas, trouxe para o povo. Falar da Idade Média é falar, sim, da crescente autoridade, né, vinda ou advinda da Igreja Católica Apostólica Romana. Ora, nas últimas aulas nós temos falado que após a oficialização da Igreja Cristã ou deste movimento que nasce dentro da sociedade judaica, dentro de uma religiosidade judaica, ela, em um primeiro momento, ela é perseguida e posteriormente há uma aceitação por outras classes sociais, e isso já inicia já a partir do ano 60 da era cristã, até chegar ao ponto, né, de ser absorvida pela nobreza, ser absorvida inclusive por aspirantes que se tornariam de fato imperadores, unificando assim o Império Romano já no quarto século, e eu chamo a sua atenção para Constantino. Ora, se você quiser saber um pouco mais referente à história da Igreja cristã e, em particular, nos 5 primeiros séculos, eu convido a você a acessar as nossas aulas de História da Igreja. Ali nós traremos, não é, um olhar maximizando algumas temáticas que não irei abordar nesta sessão de História Geral. Falar sobre a Idade Média é falar sobre as ordens monásticas, o monasticismo. E esta imagem ilustra justamente um dos grandes pensadores, sistematizadores, uma liderança forte, inclusive conhecido por algumas obras que escreve com propriedade. Ora, estamos falando de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele trouxe uma proposta de reflexão em que consolida em uma das grandes obras dele, que é a Cidade de Deus. É bem verdade que ele escreve e contextualiza o seu mundo e também o desejo em servir a Deus de uma forma tão bela através de confissões. E é nesta perspectiva de confissões, na obra de confissões, que ele propõe algumas reflexões referentes, inclusive, ao pensamento teológico. Ora, está sendo abordado justamente em História da Igreja, aonde nós propomos uma reflexão neste contexto, né, já de cunho teológico. Falar sobre monasticismo é lembrar essas ordens monásticas, essas ordens de monges. Ora, lembrar desta classe, né, lembrar destes clérigos, lembrar deste monasticismo medieval, é também fazer uso de um papel relevante que eles tiveram em sua época. Não apenas de conservar o conhecimento, mas também de trazer uma ajuda a comunidades carentes que passavam fome. Lembrar da Idade Média, como eu bem falo nas minhas aulas, é você estar inserido em um contexto, em um ambiente em que a fome, a peste, a guerra, e eu incluo, como Delumeau em sua obra fala, a questão do medo, o medo que irá trazer e ressignificar novos conceitos, preconceitos, que irá desencadear situações muito peculiares e que, de uma forma pertinente, nós estaremos estudando em nossas aulas, sim. Ora, em certa feita, Agostinho de Hipona ele chega a dizer:
tu me conduzias a ele sem que eu soubesse, para que eu fosse por ele conduzido conscientemente a ti. Era uma expressão de um homem à procura do conhecimento ligado a uma espiritualidade desejosa, a perguntas que não conseguiam ser respondidas. Por isso que nós percebemos em Agostinho um homem inquieto na tentativa de encontrar estas respostas, seja por meio do maniqueísmo, no neoplatonismo. Ele, quando fazia suas leituras bíblicas, nos escritos bíblicos, inclusive a sua mãe, Mônica, ela era uma cristã devota. E ele achava uma leitura muito densa, uma leitura difícil, e termina sendo levado a Milão, em primeiro momento, para conhecer um grande mestre da retórica, um grande orador, que anteriormente ele tinha sido um excelente governador em Milão, mas as coisas como foram desencadeadas na vida deste homem, eu estou falando de Ambrósio, o levou a ser bispo em Milão. Iremos tratar com riquezas de detalhes lá naquelas aulas de história da igreja. E ele foi atraído para Ambrósio não enquanto bispo da igreja de Milão, mas sim como um erudito que certamente iria, através de seu exemplo, da sua fala, da sua retórica em suas homilias, ele iria entender e, através daquela observação, poderia sim crescer com a conceituação e, mais ainda, com um exemplo visível da utilização da retórica enquanto uma arte de falar. Uma arte de trazer cativos ouvintes do seu público, da sua plateia. Ora, e quando ele registra essa informação no seu livro Confissões, ele está dizendo que Deus ele vai orientando Agostinho de tal forma que ele não percebia. E depois, quando ele recebe em seu coração, em seu entendimento, aquele líder religioso, e ele expressa nos seus escritos que ele foi conquistado, ele foi fisgado, não pelo um grande erudito da palavra, o erudito do discurso, mas ele foi acolhido, justamente por um homem bom que o amou, que o considerou. Então nós começamos a perceber que o testemunho de um indivíduo, ele vale muito mais do que a sua retórica do seu discurso, porque encontramos discursos ainda na nossa contemporaneidade que são vazios, mesmo que sendo atrativos, e os seus atos, a sua vida termina gritando muito mais do que a sua fala, por mais que eloquente que seja. Falar da Idade Média é você estar percebido que esse crescimento da Igreja Católica Apostólica Romana se fazia ser vistas, inclusive nas grandes igrejas, nas grandes catedrais. Eu trago para você um esplendor de erudição expressa numa arquitetura, uma arquitetura inclusive que é uma mistura de princípios e características do povo bárbaro. E aí nós podemos lembrar da expressão gótica. Então é uma igreja gótica. Ora, aqui no Brasil nós temos até ressignificações modernas do que dessas estruturas. Então nós temos estruturas neogóticas, como você está vendo a Catedral da Sé. Falar da Idade Média, e nós estaremos tendo uma aula especificamente sobre as cruzadas, especificamente sobre esta ordem monástica armada. Ora, várias ordens monásticas tiveram a sua contribuição preponderante. Lembremos dos beneditinos, dos agostinianos, dos franciscanos, dos dominicanos. E são exemplos, inclusive muito próximo do Brasil, é a Companhia de Jesus, os jesuítas. Ora, os cruzados nada mais eram
que a mão armada religiosa eram monges, de fato, mas eles impunham as suas armas para, né, combater, de fato, uma heresia. É bem verdade que em nossas aulas, no continuar das nossas aulas e aqui no nosso canal, né, você irá ver temáticas que permitirá um avanço bem maior desta discussão da medievalidade que você não teria costume vendo no ensino, seja ele em Fundamental 2 ou principalmente no ensino médio. Nós estaremos avançando um pouco mais, um conhecimento, né, um pouco mais pontual em alguns aspectos. E eu convido a você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve nele, compartilha com seus amigos, seus familiares, e nos ajudará assim continuarmos gravando estas aulas de qualidade. Ora, nesta proposta, nós podemos agora novamente trazer à luz a perspectiva da periodização, quando começa e quando termina a Idade Média. Então, notem que a Idade Média ela inicia no fim da Antiguidade com a queda do Império Romano Ocidental, no ano de 476 d.C. Logo após, logo em seguida, no ano de 1453, é uma data que marca a transição da Idade Média para justamente a Idade Moderna. Nesses 1000 anos, muita coisa aconteceu, houveram crescimentos, houveram, digamos, contribuições, seja na literatura, na arte, em tecnologias diversas, e às vezes nós podemos perceber falas e discursos de algumas pessoas que minimiza, ridiculariza e a Idade Média a tal ponto de dizer que não houve crescimento algum. Lógico, essas histórias, por esses contadores de histórias, nada mais aludem do que um conhecimento mínimo, não tão pontual, do que nós podemos verdadeiramente aprender. Ora, trago uma citação do livro O Feudalismo, e essa citação eu quero justamente ilustrar o que acabo de falar. E diz o seguinte: porém, uma coisa é certa, quase ninguém sabe do que está falando, inclusive alguns contadores de história que, querendo contar as coisas de modo diferente, acabam mostrando a Idade Média em que a vida deixou de existir. 1000 anos de atraso e escuridão, quebrando apenas velas de mosteiros e palácios, onde gerações se sucederam somente para esperar a chegada dos tempos modernos, quando tudo isso seria diferente. Então, ele colabora com o que eu tenho falado. À sua direita você está vendo uma imagem onde mostra duas figuras femininas e por trás um ser enigmático, justamente na Idade Média, onde estas imagens, essas gravuras, elas terminam por meio dessa simbologia toda, adensando a mentalidade coletiva, e nós trabalharemos alguns historiadores que irá trazer um olhar simbólico. Inclusive estaremos falando um pouco sobre Carlos Ginzburg, estaremos olhando essa simbologia com Gilbert Durand. Então eu convido você a continuar olhando, e principalmente não apenas olhando, mas ouvindo as nossas aulas. Então ali você percebe justamente que neste imaginário medieval inicia um processo de condensação deste pensamento destas figuras que nascem na Baixa Idade Média. E aí nós poderíamos citar tantas e tantas outras figuras que trazem essa colaboração, seja por meio do lobisomem, do vampiro, das bruxas, das feiticeiros e feiticeiras. Traremos aulas em que nós estaremos detalhando estas figuras que ainda hoje está sendo vinculada, não apenas por meio de uma literatura, de literaturas diversas,
inclusive de uma forma hollywoodiana, com seus filmes que têm cativado gerações e gerações nessa perspectiva de olhar para uma história mítica. Ora, neste momento, eu gostaria de trazer à luz para vocês justamente o Império Romano do Oriente, no Oriente. E falar do Império Romano no Oriente, nós estaremos aqui pontuando algumas lideranças, em especial o Imperador Justiniano, e depois irei pontuar características importantes na questão da sua arte. Ora, como já foi falado, Constantino, ele leva consigo, transfere a capital do Império Romano, que outrora estava em Roma, ele assim o leva para onde? Para Bizâncio. Posteriormente será chamada de Constantinopla. E esta proposta certamente irá fazer com que o Império Romano do Oriente ele consiga permanecer inviolado durante alguns séculos, mesmo porque um ambiente geográfico onde ele está inserido propiciava justamente essa segurança. Haviam algumas muralhas que foram sendo construídas no decorrer do tempo, né? Uma segunda muralha de Constantino, uma terceira muralha de Teodósio, e aí sucessivamente. Isso aí fazia com que trouxesse uma segurança, né, geográfica. Ora, e Roma? O que acontece com Roma? Em Roma havia realmente uma necessidade, né, que surgisse uma liderança, porque com este vácuo que sobra, né, deveria ser ocupado por alguém. E quem é que ocupa? A Igreja Católica Apostólica Romana. E é neste momento da Alta Idade Média que ela vai mudando, se ressignificando e conseguindo, né, se firmar com a ajuda, né, de uma liderança bárbara que vai que vai aceitando esse cristianismo, que vai se convertendo esse cristianismo, e ela coloca as suas mãos sobre a igreja, permitindo com que ela vá, né, ampliando o seu raio de ação enquanto evangelismo e seu raio de ação enquanto influência teológica e de discurso, né, sistematizado. Ora, a cultura bizantina, ela influencia e também ela recebeu influência não apenas asiática, mas em particular, né, grega. E quando eu falo assim de cultura bizantina, eu estou lembrando inclusive do mosaico. Eu coloquei aí em destaque para você: o mosaico foi uma forma de expressão artística importante no Império Bizantino, principalmente durante o seu apogeu, ou seja, do seu momento áureo, do seu ápice, no reinado de Justiniano, consistindo na formação de uma figura com pequenos pedaços de pedras colocados sobre o cimento fresco de uma parede. Falar do imperador Justiniano é trazer à tona uma das grandes contribuições que ele fez, inclusive sobre o aspecto do jurídico, o aspecto do direito, o Código de Justiniano, né? O Corpus Juris Civilis. Então, esse Código Civil Justiniano, ele inclusive é falado, ele é mencionado, ele é estudado para todos aqueles que iniciam, não é, a construção de um saber ligado ao direito. Então, há essa retomada de sociedades e civilizações antigas. Aí eu estou falando, sim, eu estou retomando o Código de Hammurabi, eu estou retomando o Decálogo, eu estou retomando as expressões jurídicas da antiguidade, e em uma antiguidade clássica nós podemos perceber que na Roma republicana também há, né, uma colaboração ao direito por meio do próprio direito romano, e posteriormente ela será muito aceita, abraçada a contribuição, sim, né, de Justiniano, do imperador Justiniano. E é justamente no século VIII e século IX que eu quero destacar para você um movimento em que os líderes da igreja, nestes 100 anos, retiraram as imagens de dentro da igreja. E essa proposta foi justamente, né, uma tentativa de
diminuir esta devoção às imagens. Isso se chama iconoclastia. É bem verdade que posteriormente, no decorrer das nossas aulas, e aí em paralelo às aulas de História Geral e às aulas de a História do Cristianismo, também estaremos gravando aulas de Sociologia e Filosofia, e isso vai fazer com que nós possamos, né, sequestrar em dados momentos informações ligadas a essas ciências, a estas reflexões, para colaborar a você, ouvinte, né, a você, aluno, a você, pesquisador, a você, professor, né, um entendimento ou relembrar algumas informações importantes e fundantes de cada temática que estamos abordando. Ora, trago para você agora um exemplo, mas esse exemplo eu estou querendo falar, né, justamente de um exemplo de construção digna do imperador. É bem verdade que no início dos séculos, na construção até a oficialização do cristianismo, em muitos momentos eles eram perseguidos. Eles se reuniam em catacumbas, né, romanas, dentre elas a catacumba de Domitila. Eles se reuniam em cavernas, eles se reuniam, não é, em um dado momento em casas, escondidos, por causa da perseguição. E essa perseguição ela vem em duas frentes. Uma primeira frente iniciada pelo próprio povo judeu e posteriormente, né, através das perseguições iniciadas pelo imperador Nero. Ora, na medida que o imperador Constantino, né, ele recebe e abraça o cristianismo, ele vai fazer de tudo para que este cristianismo fosse, né, perpassado e construído, inclusive, igrejas para os cristãos, porque agora era uma religião oficial. Muitos templos, né, pré-cristãos que utilizavam a expressão pagã, muitos templos pagãos, eles foram utilizados, né, agora para o cristianismo. Os líderes, né, desta igreja começaram a receber também, digamos, salário para que pudesse viver, né, ministrando e cuidando do povo. É bem verdade que com a adesão do cristianismo nesse momento, algumas práticas foram abortadas, dentre elas o infanticídio, que era comum. Ainda podemos falar das lutas e combates dos gladiadores, que inclusive estaremos, né, postando, né, em breve algumas videoaulas falando sobre o Coliseu Romano e a vida dos gladiadores. Esta igreja, ela está em Istambul, né, que é a igreja de Santa Sofia. Falar um pouco sobre os francos. Lógico, dentre diversos povos germânicos se destacavam os francos. E neste momento eu quero chamar a atenção, dentre os pontos que eu elenquei, dentre os pontos que está diante de você, primeiro, a primeira dinastia, que foi a Merovingia, né, o rei Meroveu. Então ele dá esse início e será consolidado com algumas atitudes posteriores de monarcas, de reis. Uma delas é justamente a conversão do rei Clovis e, posteriormente, né, a unificação dos francos ao cristianismo. Ou seja, uma aliança entre os merovingios e a Igreja Católica Apostólica Romana. E nesta temática existe, né, umas imagens que corroboram o nosso entendimento. Falar nesta ascensão do Império, agora olhando para a França, para os francos. A França é, digamos, a nomenclatura do país da França, mas é justamente o rei Carlos Martel, aonde ele consegue diminuir, afastar e também, né, expulsar os muçulmanos que invadiram a Europa. Teremos uma aula em específico onde estaremos trabalhando justamente esse império islâmico, não é? E foi justamente pelo rei Carlos Martel que na Batalha de Poitiers ele
faz justamente, né, este bloqueio e afastamento deste crescente império que ele vai, né, geometricamente se avolumando já a partir do século VII depois de Cristo, após as mensagens acaloradas, né, de Maomé. Por fim, com a ascensão de Carlos Magno, com o Império Carolíngio, ele irá trazer, né, de fato, uma consolidação e uma expansão para o Império. Ora, eu trouxe duas questões, né, para que nós possamos refletir sobre esta temática até aqui estudada, haja vista que iremos resgatar informações, né, dentro da Idade Média. Então, vamos à questão. Filho de um comerciante italiano da cidade de Assis, ele mudou não só o conceito de santidade e devoção, mas a atitude da igreja e dos leigos diante do sagrado da virada do século XII para o século XIII. Uma das figuras religiosas mais cultuadas do Ocidente, ele é considerado por muitos o santo mais moderno da igreja, servindo de inspiração para os movimentos sociais de atitude. Tomando como ponto de partida o texto acima, responda às questões propostas. Letra A quem o texto se refere? Ora, no início dessa aula eu estava falando justamente do aspecto dentre o monasticismo e, em particular, havia uma ordem monástica que estava apegada, né, em sua proposta que o alicerçava, que eram os movimentos sociais, era a ajuda ao próximo. E nisto eu mencionei, os franciscanos. Então, a quem esse texto se refere, está se referindo sim, né, o líder maior desta ordem monástica, que é Francisco de Assis. Letra B. Apresente uma característica da economia e uma da religião no período em que ele difundiu as suas ideias. Ora, a economia era de ordem feudal, onde gradativamente passou por um período de expansão de suas atividades decorrente ao renascimento comercial e das suas práticas mercantis. E nós teremos uma aula especificamente falando sobre esse renascimento comercial ligado diretamente às cruzadas, favorecendo pelo excedente agrícola e pelo movimento das cruzadas, que possibilitaram a restauração do comércio com o Oriente. A religião era cristã católica, fundamentalmente na percepção teocêntrica do universo. Chama a atenção que outras religiões, inclusive do livro sagrado, né, monoteístas, já existiam, além do cristianismo. E isto eu estou resgatando a religião judaica e também, no século VII, a religião islâmica. Então, eu espero que você tenha gostado desta aula. Na sequência, iremos aprofundar cada temática, trazendo questões, né, que permitam entender e também ver como, geralmente, em algumas provas de concurso e Enem, estas temáticas são abordadas. E no mais eu convido para que se inscrevam em nosso canal e divulguem para os seus amigos e familiares. Então, até a próxima.